Bom dia para todos vocês, então, oficialmente. Meu nome é Sandro, da Escola Multiverso, em Santa Catarina, precisamente falando da cidade de Benedito Novo. E hoje nós estamos aqui para abordar o tema do Outubro Rosa. É um mês anualmente comemorado ou celebrado, lembrado, para refletir ou enfatizar a importância de cuidados diários. Então, durante esse mês, várias empresas, órgãos do governo, né, com ações relacionadas aí à saúde da mulher, num contexto geral, mas em um tópico bem específico, que é o câncer de mama. Então, é um mês para lembrar de cuidados diários. Nós temos como objetivo dessa apresentação justamente enfatizar essa questão da importância da atenção e cuidado diário, assim também como lembrar de aspectos específicos sobre o que é o câncer, como prevenir, ou, na medida do possível, o que a gente pode fazer, o que há de fatores protetivos para o câncer e que vão se assemelhar muito, que vai ter muito pano de fundo comum com o contexto da saúde geral. E ainda, então, rever ali as rotinas de diagnóstico precoce, ainda sinais e sintomas relacionados daí especificamente ao câncer de mama. Nossa conversa toda vai girar em torno desses objetivos, assim também como vamos dar um tapinha aqui na história da onde surgiu o câncer, o termo câncer, e também da onde surgiu a campanha Outubro Rosa, ou do porquê do rosa. E aí, como no embalo do Novembro Azul, a gente vai dar uma pincelada rápida também nos aspectos de saúde geral. Eu vou pedir a gentileza de que a qualquer momento vocês se sintam à vontade para duvidar, perguntar e debater as informações, aproveitando que nós estamos em um público pequeno, a gente consegue se ver aqui diretamente. Então, por padrão, a gente trabalha no chat, porque tem pessoas conectadas, né, de vários locais, ou mais pessoas. Aqui eu vou pedir a gentileza de a gente fazer um sinal ali com a mão, e aí você pode verbalizar a sua pergunta, a sua dúvida. Se não tiver pergunta ou dúvida, pode ser uma história, um exemplo, um comentário, uma curiosidade. É só levantar a mão, eu consigo ver aqui, e aí você fala, né, talvez um pouquinho mais alto do que o normal, para a gente conseguir ouvir aqui desse lado. E quem tiver mais interesse, ou um pouco mais de interesse sobre saúde e segurança, em especial voltado ao trabalho, lá no nosso canal do YouTube, também no site escolamultiverso.com.br, a gente tem mais materiais relacionados sobre esses temas saúde e segurança em artigos e principalmente em vídeos. A gente vai começar aqui brevemente com um resumo da história. Talvez vocês já tenham ouvido falar, ou algumas de vocês já tenham ouvido falar. É impressão minha, eu tenho um cavalheiro aí na plateia também, que eu vi acho que eu vi. Tem um homem também, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar. No ano de 1980, uma mulher morreu, não foi a primeira, né? Mas uma mulher morreu de câncer de mama ali em torno dos seus 36 anos de idade, isso lá nos Estados Unidos. A família ficou comovida, em especial a irmã mais nova dela, que começou um movimento para conscientizar o público feminino em relação à doença, com o repasse de informações sobre diagnóstico, sinais, sintomas, formas de tratamento
e incentivar, de forma geral, também novas formas de tratamento que, na época, né, anos 80, eram bem mais limitadas do que hoje. Então, ela criou esse movimento que teve como nome de batismo o nome da falecida irmã dela, que era Susan Goodman Komen, o nome da moça que faleceu. Mais tarde ainda, o governo lá estadunidense proclamou o mês de outubro, então, como o mês nacional de conscientização para o câncer de mama. A moça lá não morreu no mês de outubro. O mês de outubro veio ali pelo momento da aprovação ou de outros calendários do governo, não foi o mês da morte da mulher. E aí, aproveitando isso dali, essa organização promovida por essa irmã começou, o que a gente vê aqui na imagem, a fazer as corridas pela cura. Essa daqui é a foto, em preto e branco, de uma das primeiras. Eu não achei a foto da primeira, que foi de 1990, essa daqui já é 1992. Onde ela escolheu ali, junto com a organização, a cor rosa e os lacinhos que viraram tradição dentro do Outubro Rosa. Mas não teve nenhum motivo específico, porém a cor pegou, o nome também, e aqui no Brasil só chegou lá nos anos 2000, tardaram aí dos anos 2000, essas campanhas, quando então foram oficializadas aí pelo governo brasileiro. Quem, por acaso, conhecer alguma outra curiosidade da história, já tiver ouvido falar dessa história, talvez com mais detalhes do que a gente acabou de falar, pode se sentir à vontade aí para interromper a apresentação e comentar. Alguém já tinha ouvido falar da história? Levanta a mão aí. Não? Isso é o resumo, né? Claro, ela tem várias facetas, como toda a história, de muitos anos, né? A organização existe até hoje, então seria possível, né? Que de repente uma outra apresentação, vídeo da internet, vocês conhecessem mais de outras pessoas, histórias de pessoas que mais tarde se envolveram também aí com a causa, tá? Mas hoje a gente escolheu essa forma resumida aí de apresentação. E aí, falando então do câncer, tentando resumir o mais curto possível, a gente produz muito conteúdo para público variado e a gente sempre busca essa abordagem mais eficiente no sentido da simplicidade do entendimento, para que a gente realmente se concentre lá na informação. E trocando em miúdos, colocando de forma bem simples, o câncer é a reprodução celular descontrolada. A gente sabe que as nossas células se reproduzem, nascem, morrem todos os dias. E isso acontece de forma controlada, precisa acontecer de forma controlada para que as coisas deem certo. É como num trabalho eu ter procedimentos, os procedimentos precisam ser seguidos, os de segurança em especial, os de saúde e segurança em especial, para que eu tenha o resultado desejado. Os cientistas, já há muito tempo, utilizam um nome curioso para essa reprodução, né, nascimento, reprodução e morte celular controlada, que é a apoptose. É um nome diferente, mas pensa, eu preciso, qualquer coisa, né, que desande nessa minha receita, nesse meu procedimento, posso mesmo comparar com uma receita de fazer pão ou um bolo, qualquer pequena coisinha influencia no resultado final. Quem eventualmente de vocês já fez um bolo, tentou fazer um pão, às vezes dá certo, às vezes dá errado, você se pergunta, o que é que eu fiz de diferente?
E o diferente pode ter sido um mínimo detalhe. E esse mínimo detalhe também influencia o que as nossas células vão fazer ou deixar de fazer. E no caso específico aqui, elas deixam de fazer algo muito importante, que é morrer na hora certa. Né? Já pensou? Tem hora certa para morrer, Fernanda? Alguém já pensou na sua hora certa? Todo mundo tem, todo mundo sabe que isso um dia vai acontecer. A gente tenta adiar isso das mais variadas formas, e busca informação, e toma vitamina, e faz atividade física, né? Meditação, sei lá. Mas nós temos uma hora certa, que não nos é sabida. Mas da nossa célula, a gente já conseguiu determinar um padrão. E aí, quando ela foge desse padrão, ela se multiplica mais do que o que devia e causa o que a gente chama, então, de câncer. A diferença entre os vários tipos de câncer, câncer de mama, câncer de útero, câncer de pele, é o local onde ele vai acontecer. E esse local também determina a severidade do câncer, ou a agressividade do câncer, assim também como outras características, por exemplo, a velocidade que aquelas células estão se reproduzindo. Então, essa reprodução descontrolada, né, vai acontecer, a célula não morre, se reproduz mais do que devia e mais rápido do que o normal. E isso tudo pode culminar ou combinar num câncer muito agressivo. Aqui, uma imagem de um câncer. E a palavra câncer, para complementar essa conceituação do que é câncer, quando a gente se pergunta, às vezes, o que é que isso tem a ver com o signo zodiacal. Eu sou de Gêmeos, por acaso aí alguém é de câncer? Não. A única relação é a própria palavra, que as duas vêm do grego e significam caranguejo. Ah, câncer é um caranguejo. Ela significa um caranguejo. Isso porque lá e muito antigamente, e esse antigamente já nos lembra que essa doença nos acompanha há muito, muito tempo. Lá antigamente, as primeiras pessoas a tentar combater, remover o câncer, quando retiraram aquele tumor, acharam ele muito parecido com um caranguejo, certo? Eu olho aqui para essa imagem, até me lembra um caranguejo. Não sei se para vocês também lembra. Me lembra um caranguejo, mas eu tenho que fazer algum esforço, né, mental, assim, imaginativo, de pensar que isso daí é um caranguejo. Mas foi a ideia deles na época. Então, câncer, a palavra em si, significa caranguejo, porque o formato do tumor, como vocês podem ver aí, com esses tentáculos, remete, nos lembra, ou lembrou aquelas pessoas que batizaram a doença, de câncer. Eu usei a palavra tumor também. O câncer é um tumor. Às vezes a gente também escuta. Já participei de palestras, já vi vídeos, li, né, artigos. O câncer é um tumor maligno, ok? É um tumor maligno, tipo um tumor do mal. Ele vai fazer muito mal e eventualmente pode matar. A palavra tumor, ela significa a mesma coisa lá do câncer, que é um crescimento desordenado de um certo tecido celular e que acaba em um caroço, ou ainda um calombo. O termo caroço, porém, é mais associado ao câncer de mama. Quando a gente sugere lá os médicos lá, a importância do diagnóstico precoce e o autotoque ali para detectar o caroço, certo? Qualquer carocinha, anomalia, uma bolinha, um calombo, procure o médico. Então, câncer e tumor têm aí basicamente o mesmo significado, um resultado, né, de uma reprodução descontrolada das células que não sabem a hora de morrer.
Quem tiver mais interesse em saber ou ter informações técnicas a respeito do câncer, tem aqui o canal oficial do governo, pode bater o celular, aí vai lá para a página. Tem uma abordagem mais técnica para pessoal da área de saúde, e para o público em geral também tem uma separação ali mais simples, tá? Mas ainda assim com mais informações ou detalhes de informações que não cabem aqui no tempo da nossa apresentação. A gente falou que essa reprodução, que o câncer é essa reprodução desordenada, e muitas coisas podem influenciar essa reprodução, ou esse descontrole, esse defeito, essa inobservância aos procedimentos que as células deveriam seguir, que estão escritos lá no nosso mapa genético, nosso DNA. Coisas como a química dos alimentos, embora o câncer não seja uma novidade, né? O número, a incidência, ou como o pessoal lá da área da saúde usa o termo, a prevalência, tem aumentado significativamente no nosso contexto moderno. A vida moderna que trouxe tantas soluções tecnológicas também na área da medicina, trouxe também algo não tão benéfico. Então, eu falo primeiramente aqui da química dos alimentos, falando em agrotóxicos, falando em conservantes, em aditivos variados, em alimentos muito industrializados. Lá em 2000 já se falava em alimentos industrializados ou processados. Aí agora, mais recentemente, uns 10 anos para cá, já temos ali os superprocessados, e a gente já está na categoria dos hiperprocessados. E alguns usam o termo ainda ultraprocessados. Ou seja, alimentos que guardam pouca ou nenhuma semelhança com o alimento original. Nosso corpo é uma bioquímica gigante, que a gente tem um certo entendimento, mas eu diria que tem muito mais a aprender do que o que a gente já sabe, mas muito, muito, muito mais. E tudo que a gente come, põe na boca, os alimentos que a gente escolhe, influenciam essa química. E isso já está comprovadamente lá no site, tem vários sites já que levam lá para o canal da ONU, lá no site da ONU, lista de alimentos comprovadamente cancerígenos. Por exemplo, carne processada, ou outros elementos, como cigarro. Lista de alimentos potencialmente cancerígenos. E lista de alimentos, né, com alguma probabilidade de ser cancerígenos. Mas é uma lista grande. Na maioria deles, alimentos processados, industrializados, ultraprocessados de alguma forma. A gente vai falar daqui a pouco mais um pouco aí da alimentação. Também, lá naquela lista, fala-se da degradação ambiental, porque a água que eu bebo é um alimento. Então, se fala da qualidade da água. Se fala também da qualidade do ar que eu respiro. E é facilmente encontrável ali na internet notícias repetidas, né, da incidência, da maior prevalência de câncer de pulmão por conta da poluição do ar. Mas a poluição do ar ela não vai parar só apenas no pulmão. É o que mais acontece. Mas ela danifica de maneira geral as células do corpo inteiro. A mesma coisa a água. Então eu preciso levar em conta o meio ambiente saudável para eu ser uma pessoa saudável. E a gente poderia incluir ainda alguns efeitos mecânicos no corpo, atrito propriamente dito, como promovido por situações de estresse crônico, que submetem o corpo, né, ou elevam a minha pressão arterial, ou outros mecanismos de funcionamento no meu corpo, elevam a níveis que o corpo tem dificuldade de tolerar. Ele até tolera ocasionalmente,
Mas quando o estresse, por exemplo, falando do estresse, ele é crônico, ou seja, está ali o tempo todo, não arredia, não volta, não diminui, ele acaba também sendo um fator de risco. Se alguém aí souber mais alguma curiosidade ou informação sobre o que é câncer, sobre o caranguejo ou outra coisa, também se sinta à vontade aí para levantar a mão e comentar. Falando então, especificamente agora do câncer de mama, que é o câncer que acontece nas regiões das glândulas mamárias, e geralmente é associado às mulheres, porém, homens também têm mamas e homens também podem ter câncer de mama. Nosso colega lá atrás, como é o nome dele? Ô, Vitor, você sabia que homem pode ter câncer de mama? Sim? Pois é. Tá informado. É bem menos incidente, é muito mais comum na mulher, mas homens também podem ter câncer de mama. Então, o câncer de mama, a gente vai agora na sequência destacar alguns fatores de risco gerais associados ao câncer de mama, não por ser câncer de mama, mas eu digo gerais porque é associado a todo tipo de câncer. E na sequência, fatores de risco específicos relacionados aí ao câncer de mama. Como fatores de risco geral, a gente vai encontrar primeiro, consumo de álcool, lá na lista da ONU, também aqui dos Conselhos Regionais Nacionais de Medicina, ingrediente comprovadamente cancerígeno, álcool. Depois, fortemente associados, obesidade, ainda, sedentarismo. Sedentarismo e obesidade que também estão relacionados aí um com o outro. Desses fatores gerais, esses três a gente colocou... Desculpa, esqueci de colocar em tela. A gente colocou em tela porque são fatores que eu consigo influenciar. A minha decisão é determinante na minha exposição a esses fatores de risco. Porém, tem um fator de risco geral que eu não tenho como controlar, que é a minha herança genética, ou ainda o histórico de câncer de mama, especificamente falando aqui, na família. Assim como, num exemplo específico, meu avô morreu do coração, meu pai já tem problema do coração, já fez cirurgia, é sabido e quase certo que em algum momento da minha vida eu vou ter. Então, se a sua mãe, uma tia, qualquer pessoa aí da ascendência direta tiver tido caso de câncer de mama, você tem altas chances de ter câncer de mama também. E essa genética, às vezes, ela pode ser tão forte que por mais que você nunca beba, controle o seu peso, faça atividade física, se alimente direitinho, vá no médico regularmente, você ainda vai ter câncer de mama. Porém, né, a exposição a esses fatores de risco, em especial aqui os que a gente destacou, os que mais acometem em todos os tipos de câncer, álcool, obesidade e sedentarismo. Resultado da nossa vida moderna. A gente falou há pouco aí sobre a vida moderna, trouxe benefícios e alguns malefícios. Trouxe conveniências que são aparentemente boas. Mas, peraí, todas elas têm um lado ruim. Nada é tão bom que não deva despertar nossa preocupação em se perguntar, mas peraí, tá bom demais para ser verdade? Alimento pronto na prateleira do supermercado? Não preciso cozinhar, é só esquentar. É uma conveniência que cobra o seu preço. Carro, moto, ônibus.
Pessoas dificilmente vão ao trabalho a pé hoje, mesmo às vezes quando moram relativamente perto. Outra conveniência que cobra o seu preço, ó, o sedentarismo. 20, 30 minutos de caminhada para o trabalho indo e vindo, né, ou 1 hora indo e vindo, já me tiraria do grupo, do fator de risco que mais tem influenciado doenças cardiovasculares e os próprios cânceres. Sedentarismo. Esses eu posso controlar, e o primeiro passo é passar a evitá-los. O máximo que eu puder, a evitá-los. Na sequência, como complemento aqui desse slide, a gente tem ali a alimentação, que deve ser mais natural, mais equilibrada, mais local. Porque se ela está aí pertinho de você, é da feirinha do seu bairro, a chance de ser carregada com algum tipo de produto para conservar ela, para que ela possa atravessar o país, sair lá do Mato Grosso para chegar na nossa prateleira, é bem menor. A vantagem também de consumir de produtores locais é que os produtores locais comem o próprio produto. E o meu pai era agricultor. E desde criança eu via a roça que é para vender e a roça que é para comer. Que? Porque ele explicava para mim, se eu levo o tomate lá no mercado e o tomate está com uma mordida de bichinho, porque ele não tem veneno, ninguém compra. Então eu tenho que passar ali o pesticida, o herbicida, o fungicida, o inseticida, para ele chegar lá reluzente. Que daí o cara compra. Porque o cliente que está comprando lá na prateleira, compra sim, não compra diferente. E aí eu aprendi logo que alimento com menos carga de agrotóxicos ou nenhuma carga de agrotóxico é aquele que não vai ser reluzente, nem tão grande, nem tão bonito. Vai ser natural. Dica na hora de eu escolher alimentos lá na prateleira do mercado. Tem um tomate ali brilhando de lindo. Meu pai plantava tomate. E outro ali menorzinho, mais vermelhinho, né? Tem uma e outra marquinha, porque o bichinho mordeu. Aquele tomate ali não tem veneno. Porque onde o bichinho pousou e tinha veneno, ele morreu, não deu tempo nem de morder. Não tem marca. Atividade física pode ser academia, mas idealmente que seja incorporada à rotina. Porque a nossa rotina é corrida, certo? Parece que falta tempo para tudo. Aí eu tenho que parar para ir na academia, parar para me mexer. Não. Tem algumas exceções, claro, né? Eu trabalho de pedreiro, eu não vou fazer academia ou fazer atividade física no final do dia, não. Eu já me movimentei o meu corpo. Atividade física não é pensar em esporte, atividade física é pensar em manter o corpo em movimento. Então, você pode caminhar para o trabalho, ir de bicicleta para o trabalho. Se você trabalha num prédio, sobe de escada. Desce de escada, se subir é mais difícil. Descer de escada já ajuda bastante. Ou seja, qualquer coisa que mantenha o seu corpo em movimento. Você trabalha na frente do computador como eu. Ainda é. Vamos lá. Eu falei antes, nem tudo é tão bom que não tenha um efeito que possa ser não tão bom, certo? Mas a atividade física, corrida, bicicleta, elas exigem do corpo, certo? Assim como, dependendo da atividade física, vão exigir diferentes partes do corpo, como na descida da escada, o joelho. Mas talvez o preço seja barato para pagar perto da saúde geral que se ganha, né? Então, vamos lá. Para você funciona subir, tá? Temos também eu subia quando trabalhava em prédio até o sexto, que era onde eu trabalhava, né?
Depois eu mudei lá para o nono, já ficou pesado. Né? A escada ainda não tinha nenhuma ventilação por causa de regulação para incêndio, então era quente o tempo todo lá, era difícil. Descanso e lazer. Descanso não é na frente da televisão. Pode parecer, mas o descanso ideal não é na frente da televisão. Ou no celular. O descanso ideal é aquele que você está se entretendo ali com a família, se mexendo, como cuidando do jardim, plantando uma florzinha, fazendo um bolo, tá? E é claro que tem também aquele descanso lá do final do dia, um pouco antes de dormir, onde você senta no sofá, lê um livro, ou usa o celular, ou a televisão, mas tudo tem uma justa medida, que varia de pessoa para pessoa, e você precisa se perguntar o que funciona. Tá? Assim, nesse descanso, né, entram as opções de lazer. É um lazer que descansa. E eu preciso incluir o sono, que precisa ser de qualidade e na quantidade ideal, que pode ser diferente para pessoa em pessoa, de acordo com a idade de cada um. E outros fatores. Tá? Pergunta. Além de subir a escada lá, colega, o que é que a gente tem feito para cuidar da nossa saúde geral, e nesses fatores que a gente está falando aqui também são protetivos especificamente para todos os tipos de câncer? Tem a pé trabalhar. O meu colega lá, o homem aí da apresentação, pegar sol também ajuda, não mencionei, mas com certeza é um fator protetivo, mas não demais e não em determinados horários, porque tem outro câncer muito, né, prevalente, muito ocorrente, tá? Que é o de pele. Ok? Às vezes a gente pode se sentir muito pressionado e talvez até sufocado por essa necessidade de cuidar da nossa saúde. Tenho que estudar, tenho que trabalhar e pegar transporte, e isso e aquilo, e são tantas as demandas. Mas aí eu preciso lembrar de um ditado, que eu só consigo correr atrás disso tudo porque eu tenho saúde. O ditado, na verdade, não é esse. O ditado é, tendo saúde, do resto a gente corre atrás. O resto é resto. E a gente só vai ouvir isso, a gente pode até dar razão, de que o resto é resto. Mas a gente só vai ter um real sentido disso quando ouvir da boca de alguém que está doente, que já perdeu a saúde. E que agora está lutando para voltar a ter saúde, para daí se preocupar com o resto. Que a gente dê a prioridade para a saúde, né? Como todas as outras coisas da nossa vida, ela precisa ter uma atenção e um cuidado diário. Não dá para largar. Continuando aqui, a gente começou, eram 11, quase 11h15, né? Então a gente vai aí até o meio-dia, certo, Fernanda? Mais ou menos aí até meio-dia. Avançando aqui, a gente vai falar então de fatores especificamente relacionados ao câncer de mama, diferente dos anteriores. Então, por exemplo, agora, falando do público feminino, né? Menstruar antes dos 12 anos é fator de risco. Preciso ter isso em mente. E isso deve ser um fator a mais para eu visitar mais o médico, cuidar mais da saúde, fazer o exame de toque com mais frequência, assim como a menopausa lá depois dos 55, ter tido filhos só depois dos 30, ou ainda, em nenhum momento, né, ter tido filhos na vida. São alguns fatores de risco especificamente associados ao câncer de mama no público feminino. Isso inclui também o uso de certos contraceptivos. Quem já tomou
sabe, tem lá, né, as precauções, as contraindicações, e também lá aquela tabelinha que diz de reações raras, quase nunca raras, enfim, pode aparecer ali. Assim também como a reposição hormonal, para quem, né, eventualmente for fazer aí menopausa ou passou desse período já, também é outro fator de risco específico para o câncer de mama no público feminino. Tá? Dos sinais e sintomas que a gente pode encontrar na doença, no câncer de mama, tá? Tem o nódulo, ou caroço, ou tumor, né? São sinônimos, ok? Tumor, nódulo, caroço, é uma bolinha, uma coisa estranha, é um tecido que não deveria estar ali. Ele cresceu mais do que devia, cresceu de forma desordenada, agora está prejudicando ali, né, a área onde ele está crescendo, eventualmente outros órgãos ali ao redor, e comprometendo eventualmente o funcionamento deles. Então, nódulo caroço lá na mama. Ainda aquela pele ao redor ali da mama pode estar avermelhada, ou ainda, como eles falam lá, com um aspecto de laranja, assim, meio enrugada, certo? Um aspecto meio enrugado, como a casca de uma laranja, meio retraída. Alterações no próprio mamilo e também nódulos, né, ou pequenos tumores, caroços em outras partes do corpo, que são comuns aparecer, axila e também pescoço. Não apenas em relação ao câncer de mama, né? Eu tive na infância catapora, cachumba, sarampo, rubéola, tudo doença de criança, e eu sempre percebia, né, até em fase adulta, pequenos carocinhos no pescoço. Geralmente, assim, quando eu estava gripado ou recém-gripado, esses dias ali eu estava de novo e estava me sentindo mal, eu pensei, deve ser Covid. Não peguei Covid ainda, deve ser, finalmente, né? Aí, eles podem aparecer no pescoço, nas axilas, em relação a outras doenças, mas também do câncer de mama. E daí a importância da atenção que a gente tem com a gente mesmo. Eu sou produtor de conteúdo, professor, instrutor, assessor na área de saúde e segurança do trabalho, e eu falo o tempo todo sobre doenças, sobre sintomas e prevenção, e acidentes, e morte, e sequelas, e isso me deixou um pouco paranoico. Já é um nível acima do que eu poderia dizer hipocondríaco, né? Aquela pessoa que tem mania de doença. Paranoico mesmo. Porque, como eu tenho muita informação, certo? Eu estou ali lendo sobre aquilo o tempo todo, dali um pouco eu vou ali e vejo tal situação, aquilo já liga um alerta em mim. E muita gente considera falar de câncer de mama, de outubro rosa, de acidentes de trabalho, saúde como um todo ano a mesma coisa. E eu digo, justamente essa repetição que vai fazer a gente ter na ponta da língua, de cor e salteado, o que a gente precisa fazer, ou o que a gente pode fazer, e mais ainda, o que a gente vai escolher fazer, sabendo do resultado ou do possível resultado. Porque eu posso ignorar esses fatores protetivos que a gente falou anteriormente e não acontecer nada. Isso é um resultado. Toda ação que eu tomo ou deixo de tomar vai produzir um resultado. E esse resultado ele pode ser bom, às vezes pode ser indiferente e às vezes pode ser ruim. Então vem a atenção, né,
que vem a partir da repetição, da exposição desse conteúdo, não talvez para você chegarem no ponto assim, tá o tempo todo pensando em doença e insegurança, e às vezes eu sinto que eu tenho uma filha pequena que eu estou sufocando ela, tentando botar ela proteger ela de a todo custo, mas pensar nisso na minha rotina diária, de me observar e sentir o que eu estou sentindo, e perceber se é hora ou não de procurar auxílio médico. Se é hora ou não de buscar mais informações. Apareceu um carocinho no meu pescoço. Deixa eu ver aqui primeiro na internet. Caroços no pescoço, associações. Pode ser câncer de mama, pode ser indicativo disso, indicativo daquilo, pode ser indicativo de várias coisas. Na dúvida, aí eu procuro o médico. Mas a atenção começa lá no dia a dia. Estou escovando o dente, estou tomando banho, estou me olhando no espelho. Eu preciso reparar, preciso prestar atenção em mim. Apesar, né, como a notícia aqui destaca, veja só, apesar de tanta informação que se tem, apesar de tanta informação que a gente tem, o número de diagnósticos precoce para o câncer de mama ainda é muito pequeno. Comparado, né? Aqui eles fazem comparação com outros países. Aqui ainda é muito pequeno. Mas nos outros países, apesar de alguns serem superiores a nós, esse nível de detecção, ainda está longe do desejável. Então, tem alguns fatores que influenciam esse diagnóstico precoce. Eu estou na correria, preocupado com filhos, conta para pagar, trabalho, um monte de coisa. E esqueço de mim. Não estou prestando atenção em mim. É um dos fatores. O outro é, quando eu percebo algo, é o negligenciar aquilo e dizer, daqui a pouco passa. E, de repente, não passa. Um carocinho no pescoço, dali a pouco é 2. Isso deve ser uma sequela do Covid. Algum outro problema. Ou deve ser só porque eu estou muito estressada, muito sobrecarregado aqui no trabalho. Então, eu tenho esses 2 fatores que atrapalham muito esse diagnóstico precoce. Um, essa falta de atenção que a gente tem com a gente mesmo. E, segundo, quando a gente percebe algo, não procurar ajuda. Ir levando. Aí quando você finalmente não aguenta mais aquilo, quando tem outros sintomas, a coisa está um pouco mais generalizada, aí você finalmente vai no médico e aí pode ser tarde demais. Com os avanços da medicina que a gente tem hoje, né, o diagnóstico mesmo tardio ainda oferece, né, algumas chances de sobrevida para a pessoa. Mas o diagnóstico precoce é o principal fator de cura para toda e qualquer doença, e inclui o câncer de mama. Toda e qualquer doença que eu pegar nos estágios iniciais, eu tenho muito mais chances de cura, muito mais rápido, muito mais barato, com bem menos sequelas. Mas eu preciso de atenção diária e preciso de atitude depois para buscar ajuda. Quando eu finalmente decidir buscar ajuda, né, a gente tem aqui no Brasil, diferentemente, tá, de alguns países que até têm um nível de diagnóstico precoce melhor do que a gente, mas não oferece o tratamento de forma abrangente e gratuita como aqui no Brasil. Então, a gente pode procurar o SUS, tá? Com certeza tem que procurar o médico em qualquer dúvida, para tirar qualquer sombra de dúvida, fazer o exame lá na clínica, e, eventualmente, nesse tratamento, se acontecer, né, do diagnóstico, o estilo de vida que a gente falou antes, lá, que é alimentação, atividade física, deixar de lado, né, coisas como álcool ou, eventualmente, outras drogas
também repensar as minhas relações, repensar o meu trabalho, isso faz parte do tratamento. Pensa, por exemplo, a pessoa vai fazer tratamento de câncer do pulmão, mas vai continuar fumando? Não. Então, eu tenho fatores de risco associados ao câncer de mama, que no caso de um diagnóstico, eu vou fazer o tratamento indicado pelo médico, mas em casa, eu tenho tarefa de casa para fazer. Tá? E a gente gostaria, então, de encerrar essa apresentação dizendo, façamos o nosso dever de casa. Prestemos atenção na nossa saúde, no nosso corpo, tenhamos a coragem de promover, tomar as atitudes para mudar isso e viver melhor e longe de doenças como o câncer de mama. Obrigado pela paciência, pela presença e pela oportunidade.